eu recebo muita gente que vem para mim e fala, meu filho tem TDAH. Eu falei, olha só, não tem TDAH mal. TDAH gosta de bicho. Eu já pergunto, gosta de bicho? Gosta. Gosta de velho? Gosta. Né? E a gente é até ingênuo. A gente tem uma criança que mora na gente, vai morar a vida inteira. Eu tenho umas coisas tão infantis. Tipo? Colecionar os carrinhos da Batgirl. O quê? Você tem uma coleção? Pelo amor de Deus, manda essa foto depois pra mim. Vou. Da Batgirl, que era roxo. Específico. Um Lincoln roxo, que foi feito em 1950. Que legal isso! Olha, Festa Fantasia... Vê se acha a foto do carrinho da Batgirl depois pra gente. Aí. Coloca pra aqui na tela. Você vai ver. Coisas assim, bonequinhos. Mas isso o quê? Minions. Te dá prazer? Eu brinco com aquelas coisas. Tanto que, por exemplo, criança vai na minha casa, eu já tenho sobrinho neto. Parece a Disneylândia. Aí eu tenho aquelas coisinhas, aquelas luzes que a gente usava em boate. Sei, aí as crianças chegam lá em casa, eu apago as luzes, aí tem aquelas fumacinhas que solta. Sei. Aí minha mãe fica assim, é surreal. Aí eu faço rave com as crianças na cama, pulando. Tchan, 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 tchan. Aí as crianças assim, titia é muito doida. Titia é muito doida. Cara, eu me divirto em festa de criança. Porque eu vou pra recreação. E como que é feito o diagnóstico de TDAH? Eu tenho um filho de 4 anos, ele vai fazer 5. Como que eu sei se ele tem ou não? Calma. A gente começa a ver ali, porque até 4, 5 anos, a criança ainda não teve o primeiro grande amadurecimento cerebral. Tá? Você pode explicar pra gente como que é o cérebro da criança? Como que ele desenvolve? Vamos lá. Até 4, 5 anos, essa altura aí, o cérebro ainda não tem uma coisa chamada individualização. O que significa? Pro teu filho, ele ainda é você, a mãe, a avó, a babá, todo mundo que ele Como convive. Assim? Ele... Não se sente um ser único. Eu queria entender isso, porque parece mesmo isso. Mas é isso. Por exemplo, se você estiver fazendo cocô, e teu filho atende o telefone. Hoje não, porque não tem mais telefone fixo. Mas vamos supor que ele atende o teu celular. Tá tocando, ele atende. Aí fala assim, eu queria falar com o Vilela, tá. Ele não pode. Por quê? Tá fazendo cocô. Papai tá fazendo cocô. Isso. Por quê? Porque pra criança, o que ele vê, todo mundo vê. Ele é o grupo. Ele não entende... Que ele é ele, indivíduo. O cérebro dele ainda não teve o primeiro grande amadurecimento. Mas ele já tem vontade própria. Eu quero fazer isso. Sim, eu quero assistir aquilo. Ele está começando a formar essa identidade. Sabe quando ele vai descobrir que ele é ele? Quando ele começar a mentir e perceber que vocês não notaram. Ele não mente, ele não consegue ainda. Mentir. O dia que ele falar assim, você chegasse... Como é o nome do teu filho? Noah. Noah. Você pegou uma... Acabou com isso aqui. Só tinha ele. Você pegou... Não. Quem foi? Foi a Maria. Aí você, putz, eu tenho que falar com a Maria, que se ela quiser, eu vou comprar um pote, eu dou pra ela. Não precisa fazer isso. Você sai, ele vai fazer assim. Por que ele não faz isso ainda? Porque ele ainda... Ele acha que eu vou descobrir... Porque ele acha que o que ele pensa, você vê, a mãe vê. Ele ainda não tem individualização. Que legal. É lindo. Por isso que eu digo que quem tem filho, você tem que aproveitar porque você é o mundo dele. Por isso que uma separação nessa fase é terrível de pai e mãe. Porque a criança sempre vai achar que ele estava metido naquela confusão. Entendi. Que ele foi culpado pelaquela separação. Porque ele estava naquele bolo. E o que aconteceu que ele não fez a parte dele? Então, vamos lá, o cérebro, então... Tem essa primeiro amadurecimento. Aí vai pra eu sou um indivíduo. Eu sou um indivíduo. Aí ele começa aquela fase que ele começa a ter os amiguinhos. Aí, pai, não me pega não, pai. Não sei o quê. Bom, aí não quer que deixe na frente da escola, deixa um pouquinho pra cá. Não me mas quando tá com você, dá beijo, abraça. Mas aí, tipo, não, pai, na frente lá das minhas amigas. Não fala isso, já tá dando no corno. Não, calma, ele... Ai, chegar nessa fase, meu Deus. Aí vai pra adolescência, que é aquela hora que... É separação total. Porque precisa. Porque olha só, faz parte cérebro ali, ele vai se preparar para ser adulto. Então ele tem que desconectar daquilo que até então era o mundo dele. Entendi. É horrível. Porque ele vai pro grupo. E aí é nessa hora que tudo que o pai e a mãe falar tá errado. E você tem que deixar. Porque depois volta. Porque ele tá querendo ser aceito por um grupo...
Porque ele precisa validar que ele pertence a algum grupo. Entendi. A questão é que hoje nós temos grupos muito nefastos. Isso que é o grande problema, né? Perigo, né? Então, o grande barato, eu falo para os pais, seleciona um grupo bacana para teu filho, traz na tua casa, vê quem são os bacanas, Exato, né? traga Não afasta, mais. né? Porque hoje as crianças são levadas para uma festa, os pais deixam lá, pegam 3 horas depois. Antigamente a gente ia para a festa, levava as crianças, ficava vendo. Claro. Aí a gente via qual era o coleguinha que mandava melhor, né? Que tipo assim, era cuidadoso com a outra criança. A gente hoje desconectou disso, né? Então, assim, para você dizer que uma criança tem TDAH, aí nesse primeiro grau de amadurecimento, você tem que ver uma inquietação maior. Ele fala numa velocidade que você entende porque você é teu filho. Mas se alguém for falar, não entende nada do que ele está falando. É porque durante muito tempo você sabe se ele quer água. Você sabe tudo. Agora, ele vai falar com alguém, ele vai pulando as palavras e a mãe sabe, todo mundo sabe. Mas o coleguinha fala assim, não entendi nada que você falou. Porque a velocidade do pensamento dele é muito maior do que a capacidade de expressar a fala. Isso em relação à fala, em relação a escrita ações, pior ainda. atividades. E na atividade, o que acontece? A inquietação não deixa ele esperar numa fila, aí ele começa, tipo assim, é mal educado. Ele no jogo, quando perde, tipo, não quero mais jogar. Ah, eu vou sair. Porque aí ele já quer ir para outra brincadeira. Então, o pessoal do time... Eu me lembro que tinha um menino, o Matheus, que ele falava, tia, ninguém me aceita. Olha lá. Ah, ó. Meu! Olha esse carro! Eu tenho um amor por Isso, esse carro. deixa ele ponta cabeça mesmo. Eu tenho um amor por esse carro que você legal. não imagina. Que carro que é esse? Você falou o modelo? Qual é o modelo? Não, Lincoln não. Corvette. 59, se eu não me Que engano. legal, 1959. cara. 57. Foi criado Corvette. só para Batgirl. Eu adoro Batgirl. Tenho mania legal. de Batgirl. É a minha fantasia sempre quando tem festa fantasia. E tem essa fantasia assim, Tem. roxa? Olha Tem, que legal. roxa e a capa amarela. Com essa... A moto, né? Massa. Tinha moto também, roxa com amarelo. Roxo com amarelo também. Entendeu? Então, assim, isso é um lado bem TDAH, assim. Que eu espero que fique ali, Tá. até os 80 Não faz mal anos. pra ninguém faz mal. também. Então, o que acontece? Aí você vai ver que ele é mais inquieto, a velocidade, ele esquece as coisas. Então, ele, tipo assim, ele deixa a mochila num lugar e vai embora, o celular no outro, entendeu? Então, aí depois vem a impulsividade. Por que impulsividade? Porque ele também não filtra o impulso. Então, às vezes, ele fala uma coisa com você, depois ele se arrepende profundamente. Então, por exemplo, uma criança TDAH adora bicho. Quando ele machuca um bicho, nunca é por intenção. Às vezes ele está fazendo uma brincadeira. Está banado. Aí, quando ele machuca o bicho, ele fica arrasado. Você vê a criança chorar, assim, de tipo, eu não queria. Mas é bem diferente de outro tipo de funcionamento. Essa hiperatividade, ela também... É mental. Ah, não é física? Existe a condição sine qua non para você ter um TDAH é hiperatividade mental. Excesso de pensamento. Numa velocidade maior. Agora, existem casos que você acompanha a hiperatividade mental com a física. Nos meninos predomina esse tipo, né? A mental com a física. Nas meninas, entre aspas, predomina o desatentivo puro, que é só hiperatividade mental. Aquela criança que está na aula, não dá trabalho nenhum para o professor, mas em compensação viaja o tempo inteiro, né? Então, mas a maioria hoje é combinado. Tem tanta hiperatividade, porque os estímulos são muito grandes. Aí tem uma opção de criança que não era TDAH, aí vamos supor, numa determinada época, virou. Não se vira. O TDAH legítimo... Já é? Já é. É um tipo de funcionamento cerebral. Ele não vira. Talvez só se evidencia mais ou você prestou mais atenção, mas ele já estava lá, né? Com o tempo, a tendência é ele criar mecanismos para controlar. Por exemplo, eu tenho déficit de atenção e hiperatividade. Eu me lembro quando eu ia ao cinema, eu ficava batendo a perna, tá. E as pessoas olhavam para trás e eu não entendia porque tanta gente olhava para trás. Aí um dia, o meu primeiro marido chegou, Ninha, porra, não dá, cara. Um dia eu vou apanhar aqui, porque as pessoas olham, mas o que eu estou fazendo? Esse movimento... Eu fazia aí, tum, e por quê? A inquietação das pernas. O excesso de pensamento é uma que descarrega na perna. Então, por exemplo, se você me encontrar numa coisa, eu me acalmo agitando a perna, balançando a perninha.
perninha É uma nervosa. forma de extravasar. É uma então. forma de extravasar o excesso de pensamento, de atividade elétrica. Já que não necessariamente é uma coisa ruim, como a gente usar isso pro bem da criança ou do adolescente? O que que faz? Eu acho que existe uma que o pai tem que coisa. fazer? Eu acho que existe uma coisa, toda vez que eu explico para uma criança que ele tem na cabeça, se ele for mais de campo, eu falo que ele tem um cavalo maravilhoso, mas que é indomável Entendi. e que ele vai ter que domar o cavalo. Ou se for mais de máquina, eu digo que você tem um motor de Ferrari. Mas a Ferrari, você pode capotar muito mais fácil do que um Audi. Ah, tá, tia, e aí? Eu falei, você vai ter que ser o mecânico do teu cérebro. Você vai ter que dominá-lo. Isso ajuda demais. Porque, assim, eu nunca trato se não tem sofrimento. Se a criança não está sofrendo por alguma coisa, se sentindo inferior, se sentindo burro, eu não trato. Se a criança chega para mim, tia, Sou feliz assim. eu sou feliz, está tudo direitinho, só minha mãe que reclama. Aí eu oriento os pais, tipo assim, vamos fazer atividades que melhorem, vamos fazer neurofeedback, que é um treinamento. O neurofeedback nada mais é do que ligar o cérebro da criança no computador, programar uma série de joguinhos que vai fazer com que ela comece a dominar o seu cérebro através das ondas elétricas do cérebro. Então, para a criança é muito lúdico, porque ela é uma ginástica cerebral. Então, assim, para a criança, em geral, elas adoram fazer esse tratamento. E que funciona mesmo.